Boa tarde para quem eu não falei, boa tarde para todos. Nós vamos pegar o livro de vocês lá na página 38. Livro na página 38. Vou explicar mais um conteúdo hoje, aí depois eu retorno corrigindo as atividades. Combinado? Que ainda faltam algumas aulas programadas para corrigir, e aí nós vamos corrigi-las depois. Eu preciso explicar esse conteúdo ainda, temos mais um capítulo para nós explicarmos, e aí nós fazemos depois corrigimos essas atividades de aula programada, certo, gente? Então, lá na página 38, nós vamos continuar vendo os verbos. Nós vimos no capítulo anterior que nós tínhamos ali verbos nas formas nominais dos verbos, né? Infinitivo, gerúndio e particípio. Lembrando antes que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E os verbos que estão nas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo termina em ar, er e ir. Gerúndio termina em NDO. E o particípio termina em ado, ada, ido, ida. Ok? E eles podem vir seguidos ou não de S. E hoje nós vamos ver o modo indicativo. O modo indicativo temos 6 tempos verbais ali: o presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu vou compartilhar com vocês agora o livro para vocês acompanharem a explicação, correto? Vamos lá na página 38. Na página 38 aqui, aí nós temos os verbos, aqui ó, analisar os verbos ali do poema, né? Ele percebe que o eu lírico demonstra ter certeza sobre as ações executadas. As ideias de certeza, hipótese, pedido, dúvida, expressas pela ação do verbo, pela ação verbal, elas caracterizam-se modos verbais, modo verbal. Então, ali, os modos verbais, eles classificam-se em 3. Eles classificam-se no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O primeiro que nós vamos ver é o indicativo. Então, vamos ver o que indica ali o modo indicativo. É o modo da realidade, da certeza, sobre o fato anunciado. Indica que algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Então, o modo indicativo é o modo da realidade, da certeza. E aqui temos um exemplo, né? Viajo entre poços cavados na terra seca, uma frase tirada do texto do início do capítulo. Viajo, eu viajo, ou seja, uma certeza que eu tenho. Se você diz assim, viajo todos os anos, viajo é uma certeza que nós estamos dando. Agora, o modo subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese, da subjetividade, indica incerteza em relação ao fato anunciado. Olhem aqui o exemplo. Se eu pudesse, viajaria para a Índia. Então, aqui esse verbo pudesse, então, se eu pudesse, ou seja, eu não tenho certeza, não tenho, né, é uma possibilidade, uma hipótese, alguma coisa, uma incerteza daquilo que nós estamos falando. E o modo imperativo é o modo da ordem, impõe o processo verbal ao ouvinte, convidando-o a tomar uma atitude, pode expressar uma ordem, pedido, conselho ou orientação. No exemplo que nós temos aqui,
caminhem como uma só família. Caminhem, ou seja, estou fazendo um pedido, não é? Às vezes pode ser numa ordem, dependendo da tonalidade de voz que nós utilizamos. Então, ali o indicativo é o modo da certeza da realidade, subjuntivo da hipótese, da incerteza, no modo da possibilidade, e o modo imperativo é o modo que pode indicar uma ordem, um pedido, certo? Aí nós vamos ver aqui nessa página, na página 39, tempos verbais do modo indicativo. Uma pausa para água, gente, que eu começo a falar, começo a tossir, desculpa. Então, ali, os tempos verbais do modo indicativo, o tempo verbal indica a ação ou resultado se o fato expresso pelo verbo acontece no momento da fala ou em momentos anteriores ou posteriores. Então, ali, os tempos verbais do indicativo são chamados de presente, pretérito e futuro. Vamos ver cada um deles. Então, ali, o tempo presente expressa um estado momentâneo ou uma ação praticada no mesmo momento em que se fala. Indica também uma ação que se repete ou que perdura. Ou seja, aqui temos alguns exemplos. Tudo se mistura com os veneráveis bois. E o exemplo, viajo todos os anos com meus pais. Ali eu tenho o tempo presente do modo indicativo. Aí nós temos o pretérito, que são 3 tipos. O primeiro deles, né, o pretérito, nós chamamos de passado, expressa uma ação anterior ao momento da fala. Ele vai dividir nas 3 formas, que é o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Então, ali eu tenho o pretérito perfeito, indica uma ação completamente realizada, só um pouquinho. Uma ação completamente realizada, deixa eu ver aqui onde eu estou vendo, sem necessidade de referência a nenhuma outra ação. Ou seja, uma ação que já aconteceu e ela foi completamente realizada. Exemplo, ela viajou entre poços cavados na terra seca. Uma ação que já aconteceu e foi concluída, ok? Esse é o pretérito perfeito. Uma ação passada terminada, certo? Agora ali, o pretérito imperfeito indica uma ação no passado, porém inacabada, incompleta. Aqui temos o exemplo. Eu viajava entre todas as coisas do mundo. Eu viajava. Não quer dizer que essa ação foi concluída. Indica uma ação que foi passada, mas não sabemos se realmente ela foi terminada. Então, os verbos da primeira conjugação terminam em ava ali, tá? Em vá. Então, é uma ação passada, porém incompleta, certo? E nós temos ali o pretérito mais que perfeito, indica uma ação passada em relação a outro momento também que aconteceu no passado. Então, temos ali um exemplo. Quando cheguei ao aeroporto, o avião já partira. Aqui tem um momento passado, o verbo chegar. Quando cheguei, está no pretérito perfeito. Eu cheguei, tu chegaste. Ao aeroporto, o avião já partira, ou seja, também já aconteceu essa outra ação aqui, também no passado. Então, o pretérito perfeito, ele indica essa ação passada em relação a outra ação que já aconteceu no passado também. Agora, vamos ver ali os outros tempos verbais. O futuro sugere que a ação será praticada em um momento posterior ao momento da fala. Aí temos o futuro do presente e o futuro do pretérito.
O futuro do presente indica uma ação que irá realizar-se após o momento atual, ou seja, algo que eu estou falando agora para vocês em relação a um futuro. As mulheres vestirão saris vermelhos, ou seja, eu estou falando agora no presente, mas de uma ação que ela vai acontecer no futuro. Aí nós temos também o futuro do pretérito. Indica uma ação futura em relação a um momento passado. Então, pelo próprio nome, você consegue identificar futuro do presente, uma ação que você está falando agora no presente, mas que ela, ou seja, algo que você está planejando no futuro, no presente. E agora, o futuro do pretérito é futuro com passado, né? Uma ação futura em relação a um momento passado. Observem ali. Se eu tivesse chegado cedo, olha o verbo aqui no passado, pretérito imperfeito. Se eu tivesse chegado cedo, veria as mulheres com flores à cabeça. Esse é um momento passado em relação a um futuro. Eu veria, né? Eu veria se eu tivesse chegado cedo. Então, é uma ação futura em relação a um momento passado, certo? Então, esses são os tempos do modo indicativo. Agora, aqui nesse quadro, vocês vão ver como nós conjugamos esses verbos no modo indicativo. Então, ali temos uma tabela, mostra os verbos. Lembrando sempre que quando nós aprendemos a conjugar verbos, nós temos que observar o que nós estudamos no capítulo anterior. O verbo que termina em ar é o verbo da primeira conjugação. O verbo que termina em er é o verbo da segunda conjugação. Também os verbos terminados em or, né, da segunda conjugação. E os terminados em ir são os verbos da terceira conjugação. Então, ali conjugados em todos os tempos do modo indicativo. Os modelos de conjugação, chamados de paradigmas, se repetem nos verbos regulares. Então, não se preocupe, você não precisará memorizar todos esses verbos ali. Mas se quiserem também, não fiquem tranquilos, certo? Deixa eu só observar aqui um minutinho, por favor, gente. Só um momento, por favor. Que eu vou retomar aqui um minutinho. Não, depois eu faço, depois eu vou ver aqui o que eu estava querendo fazer. Desculpem, tá? Continuando ali com o compartilhamento para nós. Só um minutinho. O compartilhamento ali do livro. Ok? Desculpa, gente. Estava arrumando aqui algo no computador. Vamos lá. Não se preocupe, vocês não precisam memorizar todos, mas é interessante vocês saberem um pouco. Agora, então, vamos observar aqui por que quando nós aprendemos a conjugar verbos, nós aprendemos sempre 3 verbos juntos. Porque temos os verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Aqui, vocês observam que existe no final de cada verbo conjugado está grifado e a outra parte aqui não está grifada. Essa parte aqui que não está grifada nós chamamos de radical, né? São os radicais, ou seja, é a base da palavra, a parte principal da palavra. Porque em qualquer verbo regular que você observar, observem aqui o verbo cantar,
que em todos os tempos verbais conjugados aqui do modo indicativo, ele terá o mesmo radical, que é cante, até a letra T. Todos eles. A única coisa que vai mudar são as terminações dos verbos, ok? Então, aqui no presente, olha só, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Verbos terminados em ar. Olhem aqui os verbos terminados em ir, os verbos da segunda conjugação. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. E os da terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Ali vocês entendem por que nós temos que colocar 3 exemplos. Da primeira, os verbos terminados em ar. Da segunda conjugação, os terminados em er e terminados em or. E os da terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Porque se eu pegar um verbo da terceira conjugação e for conjugar pelo verbo da primeira conjugação, as terminações aqui desses verbos ficarão erradas, ok? Observem aqui a segunda pessoa do plural, vós cantais. Olha a terceira conjugação como fica, vós partis. Então, se eu pegar o verbo terminados em ar da primeira conjugação pelo da terceira conjugação, vai ficar cantis ou partais, não é? E mesma coisa os terminados em er. Então, por isso que nós precisamos, se eu passar para vocês ali, pedir para conjugarem para mim o verbo falar, ele é da primeira conjugação, então eu tenho que observar o exemplo do verbo cantar. Agora aqui o verbo vender, se eu for conjugar o verbo correr, eu tenho que conjugar por esse daqui da segunda conjugação, por esse exemplo. Aqui eu tenho o verbo partir, então se eu for conjugar aqui o verbo partir, que é da terceira conjugação, o verbo corrigir, então eu tenho que observar esse verbo da terceira conjugação, certo? Aí, essa parte aqui que está grifada em todos os verbos, os demais verbos, os verbos regulares, você vai copiar igualzinho também. Aí você, se nós conjugarmos o verbo falar que eu disse antes, ou o verbo amar, então vai ficar eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, certo? Agora eu vou aqui para o pretérito perfeito. A primeira pessoa, eu cantei, eu vendi, eu parti. Segunda pessoa, tu cantaste, tu vendeste, tu partiste. Terceira pessoa do singular, ele cantou, ele vendeu, ele partiu. Primeira pessoa do plural, nós cantamos, nós vendemos, nós partimos. Segunda pessoa do plural, vós cantastes, vós vendestes, vós partistes. E aqui a última, né, terceira pessoa do plural, eles ou elas cantaram, elas venderam, elas partiram, certo? Então, qualquer verbo regular que você for conjugar, que termine em ar, você vai conjugar pelo verbo cantar aqui. Então, eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Agora aqui o pretérito imperfeito. A terminação da primeira conjugação é ava. Cantava, cantavas, cantava. Cantávamos, cantáveis, cantavam. Agora, os da segunda conjugação, os terminados em er, eu vendia. Tu vendias, ele vendia. Vendíamos, vendieis, vendiam. Agora aqui o verbo partir, os verbos da terceira conjugação. Partia, partias, partia, partíamos, partieis, partiam, correto? Agora aqui o pretérito mais que perfeito. Algumas pessoas, quando nós começamos a ensinar, conjugar os verbos no pretérito mais que perfeito, por ser um tempo que essa conjugação nós não utilizamos na nossa linguagem falada,
é bastante difícil nós utilizarmos ela. E ela é mais utilizada principalmente na escrita, ok? Então, aqui é eu cantara. A sílaba mais forte é o tá. Aqui é o de e aqui é o ti, certo? Não é eu cantará. Tem gente que fala eu cantará, tu cantarás. Não, gente. A sílaba mais forte é o tá, certo? Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, aqui já tem o acento, né? Palavra proparoxítona. Vós cantareis e eles cantaram. Agora aqui o vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. E o partir, eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Termina em ra, certo? O pretérito mais que perfeito tem a terminação em ra, certo? R-A. Agora aqui o futuro do presente. O futuro do presente, ele tem a primeira pessoa, ei, certo? Ei, eu cantarei, eu venderei, eu partirei, eu falarei, eu correrei, certo? E se nós observarmos aqui, vamos ver o verbo cantar. Eu cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão. É o único tempo verbal que termina com ão, com AO no final. Olhem aqui, todos os outros terminam em an, que é M, tá? Agora, o futuro do presente, na terceira pessoa do plural, ele tem essa terminação em ão, certo? Eles falarão, eles cantarão, eles venderão, eles partirão, eles correrão, eles sairão, certo? Agora aqui, o futuro do pretérito, ele vai terminar em ria, ria, certo? Eu cantaria, eu venderia, eu partiria, né? Olha como fica a segunda pessoa do plural. Vós cantaríeis, vós venderíeis, vós partiríeis. Uri é a sílaba mais forte, tá? Rieis. E aí separa aqui uri do eis, certo? Então, a sílaba mais forte onde nós temos que intensificar aqui é o ri. Então, se vocês observarem, a parte que está grifada é a parte que você vai escrever, vai copiar em outros verbos que sejam do modo, que sejam verbos regulares, porque eles irão repetir aqui os radicais todos iguais, certo? Olha aqui, cante, vende e parte, certo? Se você pegar um outro verbo regular, é só você, como que faz para achar o radical? É quando você elimina aqui os verbos do infinitivo, que eles terminam em ar, e ir. Então, aqui, os verbos terminados em ar. Tirei aqui a terminação dele e vai sobrar aqui cante. Então, aqui nós temos o radical. Olha aqui o verbo vender. Se eu eliminar aqui a segunda conjugação dele, que é terminados em er, né, a terminação dele termina em er, vai sobrar para mim vende. Então, essa parte aqui é o radical. E o verbo partir, quando eu tirar aqui o ir, que indica a terceira conjugação, vai sobrar o parte. É essa parte que nós temos aqui em todos os verbos, né, o radical de todos os verbos, quando nós eliminamos aqui qual conjugação eles fazem parte. Dessa forma, nós achamos os radicais. E ali você vai copiar igualzinho essa parte que está em negrito. Essa parte que está em negrito serão iguais, todas elas serão iguais em todos os verbos regulares. Em todos os verbos regulares, correto? Então, ali, como que nós aprendemos a conjugar esses verbos? É quando nós precisamos ler muito, né? E falar muito eles. Então, é escrevendo e lendo. Então, quanto mais eu falar, quanto mais eu escrever, porque todos os dias as nossas falas, elas contêm os verbos. E às vezes você nem percebe que você está usando um pretérito perfeito, ou você está usando um pretérito imperfeito, ou você está usando um futuro do pretérito, ou um futuro do presente, certo? Então, isso
É só a gente começar a observar na nossa fala como estamos falando para podermos observar quais os verbos e quais os tempos verbais. E interessante na hora que vocês vão também ler textos. Quando você lê algum texto, aí você precisa prestar atenção ali em em qual tempo verbal predomina esse texto. Aí você vai observar, é no presente, é pretérito ou é futuro? Dentro do contexto, pode aparecer presente, pode aparecer futuro e pode aparecer o pretérito, mas um vai predominar, certo? Então, qual deles vai predominar? Aí quando nós estudamos os verbos, aí você fica sabendo se o verbo está escrito no presente, né, narrador personagem ali, ou se o verbo já está escrito no passado, que é o narrador observador do texto, que ele apenas vai contar a história de alguém. Ok, gente? Então, aqui, como que vocês vão aprender? Lendo bastante essa parte aqui, conjugando outros verbos, né? Lembrando ali que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, olha, se você for conjugar um outro verbo que você lembre ali que não segue a essas regras aqui, então ele vai ser um verbo irregular, certo? Esse verbo irregular ele não vai ter essa sequência, ele pode mudar o radical e ele pode mudar as terminações, que são chamadas desinências, né? Eles podem mudar tanto aqui as terminações dele, quanto eles podem mudar o radical, correto? Mas para verbos regulares, eles terão o mesmo radical e a mesma terminação, só vamos mudar, claro, o verbo ali, certo, gente? Aí aqui nessa última página, né, tem o recapitulando. Então, se você observar aqui, ele traz um resumo daquilo que nós estudamos ali, traz os tempos, né, os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Temos ali o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, o que eles expressam, cada um deles expressam, né, é usado para indicar uma certeza, um indicativo, o subjuntivo, uma incerteza, uma possibilidade, o imperativo, uma ordem, conselho ou orientação. E ali nós vimos aqui nesse capítulo os tempos verbais, que é do modo indicativo, são 6. Então, se vocês observarem aqui, 6 tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Lembrando que aqui eu, tu, ele, ela, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles e elas, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok, gente? Não sei se vocês conseguiram me entender, eu acredito que sim. O conteúdo não é difícil. Eu acredito que vocês já tenham estudado os verbos, não só agora, mas em outros momentos, em outras séries. Eu acredito que vocês tenham estudado. Então, agora eu vou deixar esse momento. Talvez alguém queira fazer alguma pergunta, alguém queira não tenha entendido alguma coisa, e nós vamos estar deixando vou deixar esse momento agora para vocês perguntarem. Certo, gente?